Eu sou o Nelson do MBL Fortaleza e eu vim tratar sobre um assunto muito importante nesse vídeo, que foi mais discutido anteriormente, porém agora caiu no esquecimento. Parece que ninguém mais se lembra disso, que é o projeto Escola Sem Partido. Vamos aqui discutir um pouco sobre o projeto Escola Sem Partido, para a gente poder entender porque isso é tão essencial e tem que sim voltar a estar em um dos primeiros lugares no debate da atualidade, no debate político da atualidade. Vamos lá. O projeto Escola Sem Partido, de forma muito resumida para explicar, é o seguinte: é um projeto que vai pegar leis já existentes e colocar em cartazes na sala de aula, como esse aqui. E dessa forma, para os alunos saberem o que eles têm direito e também os seus deveres, e os deveres e direitos do professor. Porque, não sei se vocês sabem, mas está visto no artigo 5, parágrafo 6 e parágrafo 9 da Constituição Federal, a liberdade e consciência de crença e liberdade de aprender. No artigo 1 e no artigo 14, também da Constituição Federal, princípio constitucional da neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado. No artigo 206, existe a pluralidade de ideias, garantida pela Constituição Federal, e o direito dos pais e dos alunos ensinarem seus filhos. Então, o professor, durante as aulas, da opinião política, já começa errado. Já não está muito certo, já não está muito no seu direito. Porém, pior ainda mais a situação desse professor, a partir do momento que ele não só dá a sua opinião política, como ele não aceita a opinião dos outros alunos, quebrando o princípio da pluralidade de ideias e trazendo um monopólio do pensamento. Aí eu escuto muito o argumento dizendo que isso é coisa da nossa cabeça, de extrema-direita fascista opressor, que não existe doutrinação nas escolas. Vamos lá. Vamos aprender um pouco sobre o gramscismo. O gramscismo é uma forma de implantar o marxismo pela cultura no país, de forma cultural. E um dos princípios do Gramsci é atacar as escolas, para ensinar seus filhos desde cedo, seu filho, o meu futuro filho, a adorar as ideias marxistas que funcionaram muito bem no mundo inteiro, né? Como algumas fotos aqui podem mostrar, olha as consequências desse regime. Pois é, realmente é impressionante como ainda tem idiotas úteis defendendo isso. Mas já que tem, pelo menos que defenda e não queira doutrinar meu filho. E vamos entender um pouquinho mais sobre o que é essa palavra doutrinação, a força dessa palavra. Porque a galera confunde muito doutrinação com ensino e fala, não, eu não estou doutrinando. Professor, né, geralmente professores. Não estou doutrinando, eu estou ensinando os alunos o conteúdo. Estou só ensinando o conteúdo. Mas vamos lá, vamos entender o que é doutrinação e o que é ensinamento. Vamos lá. O que seria ensinar? Ensinar seria apresentar um fato, apresentar um acontecimento, apresentar a matéria, digamos assim. Isso seria o ensino. A doutrinação seria levar a pessoa a ter um pensamento sobre tal assunto. Não é apresentar o assunto. É ensinar como você deve pensar sobre o assunto. Por exemplo, aqui. Como é que você pode trazer esse sentimento? Vamos falar um pouco agora sobre regime 64. Se você destacar alguns pontos e ignorar outros, vai parecer uma coisa ótima. Ou até mesmo se você falar os outros pontos, mas falar pouco deles e falar muito sobre os pontos positivos, você vai causar uma impressão. Por exemplo, eu posso dizer que no regime de 64 as pessoas poderiam sair na rua tranquilas, sem medo de ser assaltadas, sem medo de acontecer nada com elas. Não podia dar muita opinião, mas isso não importa. Besteira. Vamos focar nas coisas. Então, quando o professor trata disso, ele traz uma impressão boa sobre uma coisa que todos nós temos conhecimento que não foi boa. Agora, muito professor, geralmente são das matérias de história, geografia, filosofia ou sociologia. É impressionante, mas sim, são.
Então, muitos desses professores, quando pegam a sentença que eu acabei de falar há pouco tempo atrás, vão aplaudir, dizer que estava certo, que é isso mesmo. Porque se trata de um assunto que a gente ia concordar, que é da brutalidade do regime de 64. Agora, quando o seu professorzinho vai falar sobre stalinismo, sobre o regime de Stalin, ele vai falar que foi feita a reforma agrária, que foi igualado os salários, acabou com a divisão social. Sim, a galera estava morrendo de fome, um quarto da Ucrânia morreu, por causa que Stalin fechou as fronteiras, mas isso é besteira, isso não importa. Vamos falar da reforma agrária, que trouxe justiça social ao proletariado, que sofria, que foi explorado. E é assim que é apresentado o conteúdo para você e para o seu filho. E você cria uma opinião sobre isso. Você aprende que o nacional-socialismo dos trabalhadores alemães era de direita. Coisas como essa você aprende na escola. Pois é. É impressionante, mas você aprende coisas como essa na escola. Agora que a gente sabe um pouco mais sobre o que é gramscismo, essa teoria de acabar de implantar o marxismo pela cultura, deixa eu te apresentar aqui um gramscista. É esse senhor aqui. Esse senhor aqui. Você conhece esse senhor? Pois é. Paulo Freire também é um gramscista. O patrono da educação brasileira era gramscista. E outra indagação. Vocês não acham muito estranho existir o Ministério da Educação? Sim, é um ministério que diz o que você deve ou não aprender. Assim, isso não é absurdo. Porque, assim, se você for pegar o nome Ministério da Educação, o que é o ministério? É como se fosse uma secretaria que vai cuidar de um assunto. É uma secretaria governamental que vai cuidar da educação. Cara, isso é assustador. Eu acho isso assustador, sinceramente. O projeto de escola sem partido não é uma lei da mordaça que dizem, vamos colocar mordaça nos professores, os professores não darem mais sua opinião porque a gente tem parceria com a CIA e o Écio Neves financia a gente e os irmãos do petróleo querem roubar a Petrobras e nós vamos ajudar eles a roubar a Petrobras porque é isso e nós somos a extrema direita fascista, opressor e quer implantar o fascismo no Brasil. Não, calma, não é bem por aí não. A gente vai pegar, o projeto é pegar leis que já existem e colocar cartazes como esse nas escolas. É isso, basicamente é isso. Pegar leis que já existem e explanar uma propaganda das leis que já existem. Para ver se, pelo menos, ameniza a doutrinação nas escolas. Eu acho que, na minha opinião agora particular, Nelson falando, eu não acho que vai ser uma medida efetiva, porém uma medida necessária. Eu acho que isso não vai acabar com a doutrinação nas escolas e nem de longe isso vai acabar com a doutrinação nas escolas. Mas antes disso do que nada, a gente começa mudando as coisas devagarzinho mesmo. Não adianta tentar acabar tudo de uma vez que a gente não vai conseguir fazer muita coisa, porque ainda existe o monopólio do pensamento. E a gente está aqui exatamente contra isso, contra o monopólio do pensamento. Que depois de 85, quando acabou o fim do regime militar, foi implantado um monopólio do pensamento de esquerda na população brasileira. Porque viram que a direita é muito ruim, que a direita é ditadura. E ficou por isso. E até hoje a gente vive desse jeito, com essa ideia errada sobre o que é direita. Olha, por hoje é só. Agradeço a atenção de todos vocês. Vamos questionar tudo, né? E pelo Brasil livre.